Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje, o nosso assunto é recrutamento e seleção. Como viver de headhunter. Então, isso que eu vou falar com vocês. Eu preparei uma lista de tudo aquilo que as pessoas mais me perguntam, das perguntas que eu recebi hoje no Telegram. Opa, tudo bem? Tudo bem, Mai? Tudo bem, Marcinha? Vamos lá, dando oi pro pessoal. Vamos lá. Então, as perguntas que as pessoas mais me fazem, podem fazer pergunta também. É o seguinte, a empresa ela já tem um RH interno, certo? Por que a empresa ela vai fazer contratação sendo que ela já tem um RH interno? Eu vou explicar para vocês quais são os motivos. Em geral, as empresas, elas estão, parte das empresas brasileiras, elas têm 20 anos, 30 anos, foram as empresas familiares, que elas, no começo, elas eram pai e a mãe, começaram pequenininhas, certo? Foram se estruturando e elas cresceram. Ao crescer, elas ou contrataram alguém para o RH ou chamaram alguém que era da família para o RH. O que aconteceu? Este RH, no Brasil, ele está começando a se estruturar agora. Então, o que acontece? Pode ser que a empresa já tenha um RH interno, pode ser que a empresa tenha um RH extremamente fortalecido e faça todo esse processo de recrutamento e seleção. Só que o que às vezes acontece? Às vezes o RH ele tem uma demanda tão alta, porque está com uma série de atividades, porque não consegue cumprir aquela vaga. Então o que o gestor da empresa faz ou o próprio RH? Chama alguém terceiro, que é um headhunter, para fazer o processo de recrutamento e seleção para dentro dessa empresa, fazer todo o desenho inteiro até levar essa pessoa até a empresa, certo? É uma das possibilidades. Bem comum acontecer isso. Uma outra possibilidade a pessoa que vai ser substituída é a própria pessoa do RH ou é um líder e eles não querem, a empresa não quer abrir esse processo interno, porque se a empresa começar a divulgar o nome da empresa, isso pode gerar um desconforto, porque a pessoa está na empresa. Talvez você me pergunte assim, mas poxa vida, Cléia, a pessoa ela está na empresa, não comunicar e vão substituir a pessoa? Gente, existem empresas e empresas, às vezes isso acontece, tá? A empresa ela chega no momento, por exemplo, eu participei de um processo seletivo onde infelizmente havia uma questão de fraude da pessoa que estava lá dentro, certo? E eles estavam fazendo investigação, tinha uma auditoria, porque tinha um grupo de pessoas envolvidas nisso. Eles não queriam abrir isso daí publicamente. Então o que eles fizeram? Eles contrataram a auditoria, começaram a fazer o processo, contrataram o nosso trabalho para já começar a fazer a verificação dessas vagas, dessas pessoas, até porque eram cargos chaves, inclusive pessoa de tesouraria envolvida no processo, certo? Então a empresa fez a contratação externa. Qual que é o meu trabalho aqui com vocês? Meu público são pessoas do RH e eu mostro como viver de consultoria organizacional. Hoje, qual que é a minha temática? Como viver de headhunter, como ser um profissional que atua nessa área. Por que eu iniciei a minha fala sobre isso? Porque as pessoas me falam assim, mas Cleia, as empresas já têm RH, elas não vão querer contratar o nosso trabalho. Muito pelo contrário. Várias empresas que têm um RH estruturado, elas nos contratam sim para fazer o trabalho, porque há uma alta demanda, é uma vaga sigilosa, às vezes o RH não consegue, dentro do seu métier de pessoas, não consegue colocar o profissional, necessita dessa ajuda externa. Às vezes o RH está sobrecarregado de tarefas e precisa desse profissional. Em geral, a pessoa do RH interno da empresa, ela colabora bastante com esse processo. Uma outra situação também bem comum, a empresa ela tem um título chamado RH, mas a pessoa que está lá dentro, na verdade, ela não faz RH, ela faz departamento pessoal. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos uma confusão generalizada em várias empresas, que é muito mais comum do que a gente pensa.
que é a diferenciação do que é RH e departamento pessoal. Então, essa pessoa que está lá dentro é uma pessoa burocrática, uma pessoa que entende de processos, faz folha de pagamento, faz requisição, faz todos os processos mais burocráticos e administrativos. Só que não é uma pessoa de RH. E essa é uma realidade brasileira. Conto para vocês, 85% das empresas brasileiras não tem RH. É seríssimo isso, gente, não tem RH. Tem um departamento pessoal chamado de RH. Por quê? O que é RH no seu conceito total da palavra que faria? Toda a parte de diagnóstico, toda a parte de implantação de cargos e salários, organização, gestão, treinamento, desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho, programas de líderes, programa de capacitação para os colaboradores, apontamento de soluções e gestão de projetos. Se o RH ele não tem um orçamento para o RH, se ele não faz gestão de projetos, se o RH não está lado a lado com a diretoria da empresa nos projetos, não é RH, é um departamento pessoal disfarçado. Eu sei que algumas pessoas levam um susto com isso, porque as pessoas dizem, eu trabalho no RH. Começo a perguntar, quais são as tarefas que você faz, o que você desenvolve, quais são o que você faz diariamente. A pessoa, ao descrever o que ela faz, ela não faz RH. Algumas empresas fazem um processo do RH de muito recrutamento e seleção. Por quê? Alta rotatividade. Por exemplo, eu trabalho muito no campo do varejo, tá? Então, no varejo, a rotatividade é alta. Por quê? As pessoas trabalham sábado, as pessoas trabalham domingo, as pessoas às vezes vão para o segundo turno. Então, o que acontece? Quem está na empresa há mais tempo vai para o primeiro turno, né? Tem a preferência de ir para o primeiro turno, e a pessoa que entra na empresa, em geral, vai para o segundo turno. Às vezes são mulheres, têm filhos, às vezes o transporte é longe, é difícil o acesso, então, por isso, a rotatividade é tão alta. Qual que é o tempo que uma pessoa fica dentro do varejo em média? 2 meses a 3 meses, certo? A grande soma de pessoas, elas ficam mais ou menos esse tempo dentro dos setores de varejo. Por que eu falo isso para vocês com muita segurança? Muita pesquisa, tá? Desde 2002, então faz 18 anos que eu faço pesquisa nessa área para trazer esses dados para vocês disso que eu estou falando, certo? Então, sim, existe um RH interno, a empresa ainda contrata o nosso trabalho externo para fazer isso, pelas questões que eu falei, é normal, tá? Uma outra questão que nós temos uma chance enorme de trabalho. Quando a empresa ela não tem essa estrutura toda, ela precisa montar esses processos, ela precisa aprender a montar esse processo. Já fui contratada por muitas empresas para desenvolver isso. O que eu cheguei na empresa, o que eu fiz? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu fico triste quando as pessoas falam, Cleia, eu não consigo emprego na área de RH, porque tá difícil, porque ninguém contrata, porque estão pagando miséria pra gente. Sim, é verdade, o emprego formal, carteira assinada, infelizmente está caótico. Mas existe a nossa possibilidade de empreendedorismo, que é vender esse nosso trabalho, certo? Então, a empresa, ela não tem esses processos definidos. Quando eu sou contratada pela empresa, o que eu faço? Primeiro eu faço um alinhamento do cargos e salários, que boa parte das empresas não tem, tá? Principalmente as pequenas e médias empresas familiares, elas não têm, gente, elas nunca viram um descritivo de cargos. Talvez você que seja da área de RH, que seja estudante ou trabalhando, fala, mas como? Não é possível. Verdade, gente. Tem inúmeras empresas que não têm isso, certo? Então eu começo fazendo um desenho de todos os cargos, começo fazendo uma avaliação do nível salarial, que geralmente está em desajuste, esse nível salarial. Tem pessoas que elas estão ganhando mais por tempo de casa ou por cargo de confiança. Tem uma série de desajustes, tá? Depois o que eu começo a fazer? Quais são os cargos que é necessário maior contratação? Desses cargos, como que a gente faz um banco de currículos? Porque o que essas empresas fazem de modo geral? Elas começam a fazer o processo de contratação quando a pessoa sai da empresa, quando está o desespero total, bateu, a pessoa diz assim, seguinte,
né? Amanhã eu saio, tô grávida, amanhã eu saio. Nessa hora a pessoa do RH tá correndo para contratar alguém. Você fala assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? A gravidez é uma coisa antecipada, uma coisa que vai falando, olha, vou sair, contrata alguém, chama alguém para trabalhar no meu lugar. Mas não é assim que funciona. E às vezes pessoas que pedem para sair. Então faça esse desenho, começa a construir esse banco de talentos, começa a construir quais são os testes que serão aplicados, qual a forma de selecionar as pessoas, mas assim, isso o que é importante? Fazer o alinhamento das competências, tá? Não é, eu quero contratar um gerente, mas quem que é esse gerente? Quais são as competências para esta empresa? Eu contratar um gerente administrativo para a empresa A é uma coisa, eu contratar um gerente administrativo para a empresa B pode ser coisas completamente diferentes, certo? Por exemplo, pode ser que para uma empresa eu tenha que contratar um gerente que ele tenha mais conhecimentos, que ele vá mais para a área de compras, tá? Pode ser que em uma loja eu tenha que contratar um gerente mais para a parte operacional, que tem que pegar o pessoal mesmo e trazer a equipe. Pode ser que tenha uma empresa que eu tenha que contratar um gerente mais estratégico, tá? Já aconteceu, inclusive dentro da mesma empresa, duas lojas, tá? Uma loja nós tivemos que contratar uma pessoa com visão estratégica e a outra loja uma pessoa num gerenciamento mais operacional, de trazer a equipe. Por que isso? Porque a empresa estava vivendo aquele momento, porque era necessário daquela forma. A gestão mais estratégica, o gerente ia ficar direto com o dono e o dono ia se afastar por um período e essa pessoa ia assumir as duas lojas, mas precisava da outra pessoa lá, por isso que foi feito dessa forma. Então é feito esse desenho de competências, toda essa estruturação do que precisa. O material ele fica para a empresa, as pessoas elas executam. Qual que é o trabalho que nós podemos fazer? É criar toda a estratégia para isso. Talvez algumas pessoas me digam assim, mas Cleia, eu não tenho experiência, eu não sei por onde começar. Eu sempre digo assim, aceita o trabalho, depois você vê como que faz. Gente, veja uma coisa, se você tem formação, se você fez gestão, se você fez RH, se você estudou para isso, as competências, você tem. Quais são as competências de uma pessoa de RH? Visão do todo, visão estratégica, gostar de pessoas, querer impactar as pessoas para o bem, gostar de trabalhar, ser uma pessoa ágil e principalmente de tudo, ser uma pessoa com foco em solução, tá? Para a consultoria, para a área de RH, se você não é uma pessoa com foco em solução, é difícil trabalhar nessa área. Agora, o que é o foco em solução? O foco em solução, assim, não sou eu que tenho as soluções. Eu, Cleia, não tenho solução absolutamente para nada. O que eu faço? Escuto as pessoas é que sabem quais são as soluções. Eu faço um mapeamento e as pessoas me dizem, olha, no setor a gente precisa mais equipamento, no setor nós estamos com dificuldade de uniforme, no setor não para ninguém por isso, por aquilo. Eu junto todas essas informações, repasso para a empresa toma as devidas providências e diz, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. O foco na solução é o seguinte, é ter ouvidos abertos para escutar as pessoas. Daí você escuta as pessoas falam, quer dizer que é isso. Você repassa de uma forma sistematizada para a empresa e a empresa que vai elencar o que ela vai fazer de solução, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, qual que é a estratégia, certo? Então, o processo de recrutamento e seleção pode ser para uma empresa... Por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas me falam assim, não tem emprego na área de RH, eu não consigo minha oportunidade. Cleia, como que eu vou viver de recrutamento e seleção se a empresa já tem esse setor? Conto para vocês, não tem, tá? Não tem, tá? Ou se tem, ainda não consegue fazer como é necessário ser feito todo esse processo. Então, o processo de implantação, processo que dá para ganhar bem, para fazer isso, dá para ganhar um dinheiro considerável, depende do volume da empresa. Em geral, eu levo 3 meses para fazer esse trabalho, certo? Então, eu contei para vocês, eu fiz mais algumas anotações aqui. Eu contei por que a empresa vai contratar o nosso trabalho externo para fazer isso, ela contrata. O que você precisa? Tá, anotei ali. O que você precisa? Gente, hoje um celular e acesso à internet é o que basta para fazer um processo de recrutamento e seleção inteiro do começo até o final, certo? Eu há um tempo eu tinha sala,
tá? E essa sala eu tinha espaço para 30 pessoas. Uma sala bonita, bem estruturada, com café, com água, uma sala com cadeiras, com um data show. Só que uma sala é uma despesa, tá? Tinha despesa de limpeza, de organização, de cuidados com essa sala. Então, assim, lá eu fiz muitos processos que eu chamava grupos e fazia muita dinâmica de grupo. Então, eu fiz muito processo presencial, certo? Fiz inúmeros processos presenciais. Só que o que começou a acontecer um tempo? Eu estava com a sala e a empresa já não queria que eu fizesse mais o processo seletivo no meu espaço. A empresa, para agilidade, ela começou a me pedir que eu fizesse o processo seletivo interno dentro da empresa. Só algumas vagas sigilosas, algumas vagas que não podiam ir a público, que eu fazia lá. Então, assim, eu comecei a ter um espaço oneroso, difícil de manter esse espaço. Imagina o seguinte, uma sala para 30 pessoas, com banheiro, com espaço de cozinha, com gente para limpeza, com organização. Então, assim, chegou uma hora que ficou caro eu ter aquele espaço, não compensava mais eu ter aquele espaço. Foi uma decisão difícil para mim, tá? Mas eu me desfiz do espaço, foi assim, traumatizante. Porque aquilo, você pega, queira ou não, tem aquela questão de apego do lugar, sabe? Cada coisinha que tinha ali, eu escolhi, cuidei da decoração, cuidei do jeito, tinha um carinho por aquele lugar. Então, assim, mas é aquele apego que não tinha necessidade nenhuma. Depois, o que eu comecei a fazer? Quando eu fazia um volume muito grande de vagas, e a empresa não tinha esse espaço, alugava um co-work, pedia uma sala emprestada. Eu faço muito assim em restaurante, supermercado, então às vezes eu usava o espaço, uma vez eu fiz uma vaga que eu peguei o espaço do restaurante, que era o horário ocioso deles, e fiz todo o processo seletivo lá dentro, tá? O que acontece? Depois, este ano, até o ano passado, 2019, eu comecei a fazer alguns processos online. Mas o que eu tenho que confessar para vocês? Eu, Cleia, não me sentia totalmente à vontade para fazer um processo online, tá? Então, havia abertura da vaga, eu ia até a empresa, ficava desenhando a vaga com o dono da empresa, com a dona da empresa, conversando, vendo quais eram as competências. Não sei, acho que eu tinha muita coisa assim, que olho no olho, sabe? Que eu tinha que olhar no olho da pessoa, tinha que sentir o clima da empresa, tinha que andar pela empresa para ver qual que era a cultura da empresa. Eu tinha isso muito forte dentro de mim. Certo? Lógico, várias pessoas e várias empresas também tinham essa questão muito forte. É claro, gente, veja uma coisa, eu me formei faz 22 anos, tá? Eu tenho 47 anos, eu não sou da era totalmente tecnológica, que tudo é tecnológico, tá? Eu, quando me formei na faculdade, eu ia lá na pasta do Xerox, tirar Xerox, sério, tirar xerox, não tinha computador, a nossa monografia, a gente, escreveu toda a monografia, mandou uma outra pessoa digitar. Então eu não sou dessa era tecnológica. Então assim, quando eu estudei na faculdade de psicologia, quando alguém falava assim, olha, no futuro vai ser teleatendimento, o psicólogo vai atender online, nossa, o povo dava risada, dizia que era um absurdo, tá? Uma vez eu fiz um trabalho sobre isso, nossa, foi assim um rebu, aquele trabalho que eu fiz dizendo do futuro, do que ia ser, certo? Esse trabalho, esse teletrabalho do psicólogo. Então, assim, mas foi uma resistência minha, da minha parte, achar que os processos de recrutamento e seleção, eles deveriam ser presenciais. Em 2020, comecei a fazer no começo do ano alguns processos e eu fiz um processo que não tinham candidatos aptos aqui em Curitiba. A gente, quer dizer, tinham muitos candidatos, né? Mas a empresa falou assim, Cléia, a gente pode abrir mais, tá? Como é uma empresa que nós estamos no Brasil inteiro, vamos abrir esse processo para várias cidades. Quem vier, a gente traz a pessoa, até porque a pessoa vai ter que se locomover muito, tá? Então vamos fazer esse processo aí no Brasil inteiro, qualquer região que a pessoa seja, como a pessoa vai se locomover muito, dá para ser numa boa. Então eu comecei a desenvolver um desenho online, certo? Em março, fechou tudo, fiquei sem trabalho, foi um desespero, todos os meus contratos encerrados, encerrou esse contrato de consultoria que eu tinha, de viagem, eu tinha viagem agendada para São Paulo, tinha viagem agendada para Porto Alegre, viagem agendada, nem sei mais, eu tinha agenda, este ano de 2020,
Eu tinha uma agenda que eu não sei como que eu ia fazer para cumprir essa agenda do jeito que eu tinha essa agenda, tá? Eu sou doida, eu fiz uma coisa maluca de aceitar um monte de coisa. Mas eu ia encaixando aqui, encaixando ali, ia dormir, sei lá, rodoviária, dormia em aeroporto. Tava nesse nível, assim, a minha agenda. Março, tudo cancelado. E todos os processos seletivos também, as empresas pararam, falaram assim, Cléia, eu estava com um processo em aberto, tá? Esse processo, nem recebi pelo processo seletivo, tá? Eu fiz até a parte final, e daí a pessoa falou assim, olha, Cléia, não vai dar, não sei o que lá, e ela não depositou nem a primeira parte, e fiquei assim, foi muito difícil essa fase. Fiquei o mês de março inteiro, né, sem trabalhar. Eu trabalhei um pouco no começo de março, depois o restante de março fiquei com zero de trabalho. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver um programa que eu tenho de competências avançadas de liderança, comecei a fazer esse programa, voltei, gente, no gratuito, tá? Nós reunimos um grupo de pessoas que são psicólogos, coach, nós começamos a fazer atendimento via Zoom de empresários, tá? Fazendo apoio emocional, porque era a única coisa que a gente conseguia fazer naquele momento, a gente não sabia para que rumo que as empresas iam, o que ia ser das empresas. Nós montamos esse grupo, nós estávamos com, sei lá, mais de 10 pessoas no nosso grupo, e nosso grupo nós chamávamos o empresário participava de uma conversa conosco, uma conversa mais emocional, uma conversa de marketing, uma conversa de estratégia. Então a gente tinha várias pessoas estratégicas dentro do nosso grupo e tudo via Zoom, certo? Quando eu vi isso, eu falei assim, poxa vida, nós já estamos fazendo atendimento desses empresários online, tá? Gente, eu não sabia nem usar Zoom direito, não sabia nem usar as ferramentas, o pessoal se batia, te mandava link, meu Deus do céu, era um caos. Era 10 minutos da reunião para começar, só para acertar os detalhes técnicos. E eu comecei a fazer esse programa de lideranças e comecei a fazer este encontro com empresários, certo? Pelo grupo Coesa que nós criamos naquele momento. Eu falei assim, opa, mas então dá certo fazer esse processo online, funciona. Uma empresa me procurou e falou assim, olha, Cléia, com toda a gente trabalha nessa área de varejo, essa área está aquecida, porque as pessoas estão comprando, tá? Então, no nosso ramo, na nossa empresa, estamos contratando. Eu fiz um processo seletivo e fiz toda a negociação da vaga com o dono, levantamento de perfil, levantamento de competências, fit cultural, o que era da empresa, eu fiz todo o processo online, tá? A entrevista dos candidatos, eu pedi para os candidatos me mandarem o currículo deles por e-mail, fiz análise por e-mail, analisei todos os currículos, fiz entrevista via Skype, via Zoom, via WhatsApp com os candidatos. Eu falei, gente, funciona, dá certo. É claro que no primeiro momento, quando você começa essa entrevista desse jeito, dá uma agonia, porque você não sabe, você quer olhar para a pessoa como um todo, você quer sentir a pessoa, sei lá, você parece que se você estiver frente a frente com a pessoa, parece que você vai conseguir perceber mais da pessoa. O que eu entendi nesse momento? Que mesmo presencial você consegue o olho no olho, você consegue estruturar uma comunicação com a pessoa, consegue fazer um alinhamento. Fiz a contratação e o que eu vi também a necessidade? O número de candidatos muito grande, eu desenvolvi dinâmicas de grupo para trabalhar com esses candidatos, então eu comecei a pegar todas as minhas dinâmicas de grupo que eu fazia presencial e trouxe essas dinâmicas de grupo para o modelo online, tá? A primeira foi uma bagunça, deu tudo errado, que o candidato não sabia usar Zoom e não sei o que, e microfone. Depois que eu fui me estruturando, eu consegui montar essas dinâmicas de grupo, então eu montei um portfólio de dinâmicas de grupo, e essas dinâmicas de grupo eu comecei a utilizar com esses candidatos em grupo, comecei a testar e fui sincera com eles, tá? Porque quando nós fazemos recrutamento e seleção, nós temos que ter transparência com o candidato. Eu falei exatamente como que funcionaria o modelo. Vai ser via Zoom, você tem que usar microfone, procure ficar num lugar onde você tem uma boa iluminação. O processo vai durar 40 minutos, nós vamos ter 5 pessoas, eu comecei a fazer com 5 pessoas, porque eu achei que senão ficava muita sala, muita gente.
serão 5 pessoas. As perguntas que eu vou fazer, não se preocupe que eu não vou fazer pergunta de salário, não vou fazer pergunta por que você saiu, não vou expor ninguém, tá? Eu vou fazer essa dinâmica de tal jeito que vocês vão se sentir bem, vão se sentir à vontade, porque eu preciso ver a parte comunicacional de vocês. E essa vaga, por que eu fiz dessa forma? Porque essa vaga, ela precisava que o candidato fizesse muita prospecção via online, tá? A empresa falou assim, olha, Cléia, então essa pessoa vai no Brasil inteiro, vai ficar, ela vai fazer tempo aqui no escritório, mas ela também vai fazer prospecção online. Então essa pessoa tem que ter esse olhar, tá? Esse conhecimento, esse olhar. Então eu falei, opa, um bom jeito de fazer isso. Ok. Como que a empresa contrata, o que você precisa? Ah, tá, o que eu descobri, tá? Eu descobri que você precisa de um celular e de internet, você consegue fazer o processo inteiro, alinhamento inteiro, gente, inteiro. Hoje, às vezes eu não uso nem meu computador, nem notebook, se você tiver, você não precisa. Você faz com o dono da empresa, você faz o alinhamento da vaga, conversa com o gestor, tudo via WhatsApp, tá? Conversa com os candidatos, analisa currículo, encaminha para a empresa. A empresa também tem feito um processo online, tá? Depois, assim, em algumas empresas eu fiz alguns processos via Zoom, que o dono da empresa ficava junto para fazer a entrevista dos 3 finalistas, dos 3 candidatos, e funcionou super bem. É lógico, gente, às vezes acontece alguma interferência que cai a internet, um não funciona, outro não funciona. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, a internet ela melhorou imensamente, gente, no mundo, tá? As empresas elas tiveram que correr atrás, a velocidade, por exemplo, assim, onde eu moro aqui na minha região, até uma parte da minha rua não tinha fibra ótica, tá? Não sei porquê, na rua tinha, uma rua tinha, na outra já não chegava essa parte da fibra ótica, então eu tinha uma internet normal ainda. E depois da pandemia a gente tem, então assim, a internet, a qualidade, ela melhorou demais. Isso é mundial, isso não é só no Brasil, certo? Então assim, e os candidatos também, até vaga operacional, porque o que acontece? Há um tempo atrás nós fazíamos processo online de vagas mais estratégicas, tá? Porque a gente pensava assim, mas poxa vida, mas uma vaga operacional, fazer online, certo? Tenho feito vaga operacional, extremamente operacional, pessoas assim, às vezes com uma escolaridade extremamente baixa. Por quê, gente? Infelizmente, na nossa região aqui, quem não tem celular e quem não tem acesso à internet, acaba ficando fora dos processos seletivos, tá? As empresas estão evitando agora receber currículo. Agora, com a nova lei de dados, de proteção de dados, muito mais, gente, tá? Muito mais. Eu tenho parceria com a advogada, que é a Kátia, tá? A gente tem trabalhado muito isso daí. Então as empresas, imagina, vai recolher currículo, daí elas têm que dar descarte para esse currículo, tem que informar o candidato, o trabalho que dá para fazer isso. Então as empresas elas vão preferir trabalhar com um currículo online. Então hoje, infelizmente, lógico, gente, tem regiões no Brasil que isso é inviável. Tá? Mas eu falo assim mais assim da nossa região, Brasil mesmo, que tem acesso. Eu sei que eu trabalho com pessoas do Brasil inteiro, mas pessoas que têm um acesso dessa forma, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, o que precisa. Como que eu comecei na área de recrutamento e seleção? Na psicologia, quando se estuda isso, na verdade, na faculdade, como a gente tem uma visão muito clínica, você vai trabalhar com psicanálise, com clínica, são as áreas nobres, tá? A parte de recrutamento e seleção é uma parte, é o filhinho mal visto, sabe o filhinho que não é bem amado? É mais ou menos isso. Dificilmente tem algum professor que seja de recrutamento e seleção, que seja de organizacional, que diga, você vai trabalhar organizacional, você vai trabalhar com recrutamento, você vai trabalhar com seleção. Até porque o que fica muito assim, pelo menos na minha época na faculdade, e hoje eu vejo que também não mudou muito isso, não fez muita alteração, tá? A pessoa que vai trabalhar com recrutamento e seleção é aquela pessoa que ganha um salário baixo e que faz um volume de vaga infernal, que a pessoa fica quase doida fazendo tanta vaga, e ela é um estagiário que ele faz um trabalho profissional e só recebe um trabalho de estagiário para ficar barato para a empresa.
tá? Então, assim, é essa visão que tem do recrutamento e seleção. Então, por isso que às vezes algumas pessoas, elas vão fazer recrutamento e seleção e elas odeiam fazer aquilo, porque elas estão lá pelo salário, tá? Ah, eu vim aqui porque eu tô fazendo um estágio e daí a pessoa é estagiário, daqui a pouco ela acaba sendo efetivada e ela faz um volume absurdo de vagas, não tem tempo para nada. É uma pessoa que às vezes fica mal-humorada, uma pessoa que às vezes fica braba, que não tá feliz com aquilo que tá fazendo. Certo? Então, assim, infelizmente, a área de recrutamento e seleção no Brasil, ela não foi dada o devido valor. Até o empresário mesmo, às vezes se conversa com o empresário, todo mundo acha que é fácil fazer recrutamento e seleção. Porque na cabeça das pessoas, o que é isso? Ah, você pega e abre a vaga, escreve a vaga, coloca lá no canal, você recebe os currículos, dá uma olhadinha, chama lá uma, duas pessoas, conversa e diz, ah, esse daqui é a pessoa, tá? Quem está de fora tem essa visão do que é recrutamento e seleção. E algumas pessoas, infelizmente, elas fazem isso, mas não é de alma, tá? Não tem paixão por isso. É um serviço burocrático que a pessoa está fazendo lá. Falta empatia, tá? Grande parte dos profissionais que trabalham nessa área falta amor, falta empatia, falta boa vontade, ou às vezes não falta, às vezes tem, mas a pessoa é tão sobrecarregada de tantas atividades que ela tem que fazer, às vezes não tem um sistema próprio para fazer isso, que ela se estressa tanto que ela acaba não conseguindo dar a atenção devida para o candidato. Não deveria ser, nada justifica, certo? Então, como que eu comecei nessa área? Eu fugia da área organizacional, porque eu não queria de jeito nenhum a área organizacional. Eu fui para uma empresa, comecei a fazer consultoria nessa empresa, só que as empresas que eu comecei a minha consultoria, empresas de alta rotatividade, tá? Empresas de alta rotatividade, elas demandam contratação. Então eu comecei a fazer a contratação meio por acaso. Eu não consigo lembrar quando que foi a minha primeira contratação. Se alguém perguntar assim, você lembra a tua primeira vez? Eu digo, não lembro. Você lembra? Eu não lembro a primeira vez, não lembro, tá? Não tenho memória. Eu fico tentando lembrar, eu digo assim, caramba, qual foi a primeira vez que eu fiz uma pessoa na minha frente entrevistando? Mas sabe por que eu não lembro disso? Olha que interessante, gente. A nossa memória, nós só lembramos daquilo que causa emoção, tá? Aquilo que gera impacto pra gente, aquilo que emociona, aquilo que marca. Possivelmente eu devo ter feito um processo meio que automático, peguei lá os currículos, analisei. Lógico, gente, eu nunca fui antipática com ninguém, isso nunca fiz, tá? Mas não era uma coisa assim que eu fazia e dizia assim, nossa, eu tenho que me concentrar nisso, eu tenho que fazer dessa forma, desse jeito. Para mim, assim, era uma das atividades, porque assim, a minha grande paixão dentro da consultoria sempre foi treinamento, tá? Sempre foi. Treinamento, eu sempre fiquei lá fazendo as dinâmicas, o que eu ia fazer, como que eu ia trabalhar, o que eu ia trabalhar, como que eu ia desenvolver daquele jeito. Então, assim, meus olhos sempre foram pro treinamento. Eu fazia as outras atividades, mas meio tipo assim, tem que fazer isso, vou fazer para fazer o que eu gosto, tá? Para fazer o gostosinho, daí eu faço as outras coisas também. Era por isso que eu fazia essa parte. Agora, o que me chamou a atenção, tá? Uma vez eu estava fazendo um processo seletivo e nesse processo seletivo veio um moço e ele falou assim, Cleia, eu vim andando, eu vim a pé. Daí eu falei, mas da onde que você veio? Quando ele contou o bairro de onde ele veio a pé, eu fiquei imaginando assim todo o percurso que ele fez e ele falou assim, eu não comi nada ainda. Nossa, gente, aquilo me deu um aperto no coração tão grande de saber que uma pessoa foi para uma entrevista com fome, atravessou a cidade, sem condição nenhuma, sem condição de vale transporte, sem condição de ter aquilo que era primordial, aquilo que era necessário. Aquele menino me tocou profundamente. A partir daquele dia eu falei assim, nunca mais eu vou fazer um processo seletivo onde a pessoa seja mais um número. Porque isso que eu estou fazendo aqui é muito sério, eu estou mexendo com a expectativa das pessoas. Eu não posso chegar aqui e fazer um processo mecânico. Para mim eu tenho condição para vir, eu tenho comida, eu estou empregada, eu tenho dinheiro, eu estou numa boa situação. Aquele dia começou a me tocar o ser humano, tá? Aquela pessoa que estava lá, que ia buscar emprego. Até porque o que acontece na minha carreira?
eu na verdade, assim, eu nunca tive que ficar atrás do emprego, tá? Eu nunca, assim, eu participei, assim, que eu lembro de um processo seletivo, tá? Que veio uma empresa lá de São Paulo, que fez um mega de um processo, mas para mim, assim, era tudo muito festa aquilo, tá? Então, assim, eu, Cleia, eu nunca senti na pele o que é ter que mandar um currículo, ter que conversar com alguém. Quando eu entrei na primeira empresa que eu comecei a trabalhar, eu fui indicada, tá? Tinha uma professora minha que falou assim, olha, tem uma aluna que é a Cleia, ela participa bem, eu fui indicada para trabalhar na empresa. Então, assim, eu nunca vivi na pele isso. Então, quando a gente não vive na pele, a gente perde um pouco. Lógico, gente, a gente tem que ter a vivência de ser humano. Aquele dia daquele menino, eu falei assim, nunca mais, tá? Esse menino, a empresa lá, o gerente da loja, fez um lanche pro menino. Esse menino agradeceu tanto esse lanche, gente, agradeceu tanto esse lanche, que eu falei assim, quantas outras pessoas na vida não tem dinheiro para o processo seletivo? Quantas outras pessoas vêm andando para o processo seletivo? Meu Deus, eu preciso ter atenção aos detalhes. A partir daquele momento eu comecei assim, a prestar atenção, a cuidar do candidato, a explicar tudo aquilo que era necessário. Mesmo vendo uma pessoa, se às vezes começava a conversar com uma pessoa e dizia assim, essa pessoa não tem a mínima, não é, tá? Eu comecei a trabalhar isso em mim para ser uma profissional humana na área de recrutamento e seleção, dando feedback para o candidato, informando que ele não passou, dando retorno. Isso é o mínimo, gente, é o mínimo que nós podemos fazer. E o que eu comecei a perceber? Que com esse processo que o candidato não precisa ir até a empresa que é online, o candidato não gasta. Tá? O candidato não gasta transporte, gente, tem candidato que vai de Uber para entrevista, tá? Por que tem candidato que vai de Uber? O candidato fica com medo de se perder, fica com medo, às vezes o ônibus é muito difícil, o acesso, às vezes a pessoa gasta, a pessoa empresta dinheiro de alguém, tá? Tempo da pessoa. Então vamos supor assim, às vezes, por exemplo, assim, a sala que eu tinha antes, ela é uma sala assim que ela não era num local assim, era um local um pouco mais distante, assim, era uma sala boa, uma sala grande, mas assim, em termos de tinha que pegar uma BR, então era muito contrário para o candidato ir. Às vezes eu pegava uma empresa do outro lado e o candidato, às vezes ele tinha que ir até a minha sala, fazer aquele processo seletivo. Era desumano, gente, aquilo, tá? Hoje eu fico analisando assim, eu falo, meu Deus, eu fazia dinâmica com 20 pessoas dentro de uma sala. Jamais faria isso de volta, tá? Aquilo é desumano. Pegar 20 pessoas lá e ficar fazendo um monte de dinâmica, ficar fazendo um monte de coisa, um monte de teste, tá? Hoje eu revejo a minha conduta e sinto vergonha da minha conduta. Falo assim, poxa vida, que conduta mais desumana. Eu não gostaria de estar no lugar desse candidato e por que eu fazia dessa forma, por que eu fazia desse jeito, tá? Toda vez que eu faço um teste, toda vez que eu faço alguma coisa, eu penso muito, tá, na pessoa. Eu participei, como eu falei para vocês, eu participei de 2 processos seletivos na minha vida, 2 processos seletivos, tá? Um processo seletivo foi esse que veio de São Paulo lá. O outro processo seletivo, eles começaram a fazer um monte de dinâmica que se tinha que vender um produto. Você tinha que pegar uma escova de dente velha e vender aquela escova. Gente, eu me senti o ser humano mais ridículo do mundo fazendo aquela dinâmica de vender aquela escova de dente velha. Imagina o seguinte, eu com uma escova de dente velha falando, essa escova é linda, é maravilhosa, você quer comprar essa escova, não sei o quê. Era ridícula aquela dinâmica. Daí colocaram uma outra dinâmica que era muito comum fazer aquela dinâmica. Ai, meu Deus, como que era? Subterrâneo? Acabou o mundo, daí 6 pessoas, 6, 7 pessoas, sei lá, podem sobreviver. Qual que você escolheria para sobreviver? Abrigo subterrâneo era a dinâmica de grupo, tá? Abrigo subterrâneo. Nossa, era moda. Na minha época, assim, fazer aquela dinâmica lá era moda. Todo mundo fazia aquela dinâmica. E não tinha certo, gente, daquela dinâmica. Era um caos aquilo, tá? Uma dinâmica preconceituosa, uma dinâmica que não media nada. E as pessoas faziam abertamente aquela dinâmica. Então, muito amor pelo candidato, muita atenção aos detalhes, humanidade, voltar. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Nossa, gente, está dando nosso horário? Eu tenho uma outra live, eu vou sair daqui 10 minutos.
mas dá tempo ainda. Calma, calma. O que se precisa, como comecei. Quanto ganha? Ah, legal. Quanto ganha o Headhunter, tá? É uma parte importante também. Eu cobro 100% do primeiro salário da pessoa contratada. Então, se eu fechar uma vaga de 2.000, ganho 2.000. Se eu fechar uma vaga de 3.000, eu ganho 3.000. Por que a empresa me contrata? Porque a empresa quer o candidato selecionado e ela sabe que que eu vou fazer todo o processo seletivo desde o começo até o final, até entregar esse candidato. Talvez algumas pessoas me falem assim: Cleia, mas então só psicólogo pode fazer recrutamento e seleção? Pelo amor de Deus, gente, claro que não. Vou contar para vocês, tá? Infelizmente, eu tenho que ser franca com vocês. Às vezes tem profissionais que são da psicologia e não amam fazer recrutamento e seleção. Fazem porque entraram lá como estagiários, começaram a fazer, aplicam muito teste, exagero de teste psicológico em candidato. Nem sempre o psicólogo ele estuda para fazer recrutamento e seleção? Sim, estuda a pessoa? Estuda, mas não quer dizer, no Brasil a gente não tem. A única coisa é que quem não é psicólogo não pode aplicar teste psicológico. Só psicólogo pode aplicar os testes psicológicos. Mas hoje nós já temos testes que substituem muito bem, tá? Gente, eu não estou fazendo apologia ao não trabalho do psicólogo. Tem empresa que vai querer contratar só quem é psicólogo? Tem, ok, ótimo, maravilha. Só que o que eu quero contar para vocês é o seguinte: existe campo de trabalho para todo mundo. Não tem, aqui não tem assim, essa divisão que tal atividade ela é exclusiva desse profissional. Não é. Um pedagogo pode fazer, um administrador, coach pode fazer, um tecnólogo em RH pode fazer. O que importa, gente, para ser um processo bem feito? Eu sempre digo assim, que as duas vertentes que você vai trabalhar, tá? Você trabalha para os dois. Você trabalha para a empresa, para ter o melhor candidato possível, tá? E você trabalha com um candidato também, tá? Então, quando você tem essas duas vertentes, porque às vezes o que acontece? O profissional ele trabalha só para a empresa, o foco da empresa, esquece do ser humano, esquece do candidato. E não, a gente sempre tem que pensar no candidato, sim. O nosso olhar sempre tem que estar para aquela pessoa que é um ser humano que veio nos buscar. Toda pessoa que chega até nós, algum motivo tem, tá? Ela merece o nosso respeito, por mais que para aquela vaga em específico ela não tenha. Oi, Gilmar, tudo bem? Quanto que ganha um headhunter, tá? 100% do primeiro salário. Quanto que uma agência de emprego cobra? Em geral, a agência de emprego, ela cobra 40%, 50% do primeiro salário, tá? Eu cobro 100% do primeiro salário porque eu costumo fazer vagas mais estratégicas, as empresas procuram por esse trabalho, então o valor que eu ganho para fazer o headhunter é 100% do primeiro salário. Quais são geralmente as vagas que eu fecho? Geralmente eu fecho vagas de 2.500, 3.500, tá? Esses tempos fechei uma vaga de 6.000 reais, tá? Eu fiz 2 vagas e eu acertei com o dono da empresa de eu diminuir um pouco esse valor. Eu cobrei 6.000 reais para fazer o processo seletivo. Quanto tempo leva para fazer esse processo seletivo? Gente, às vezes é rápido, tá? Por quê que é rápido? Porque esse processo online, ele tem um sistema, tá? Eu criei um método bem rapidinho para fazer tudo isso, tá? O alinhamento da vaga, a divulgação da vaga, o recebimento dos currículos, a leitura dos currículos, a análise, o cadastro que eu criei, o jeito que eu comecei a fazer esse trabalho, eu consegui, porque assim, quanto menos horas eu gastar com um processo seletivo, mais efetivo eu vou ser e mais eu vou ganhar. Não adianta eu fazer um processo seletivo que eu gaste um número muito grande de horas. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu falei, opa, eu tenho que diminuir as minhas horas de trabalho para eu ter um ganho maior. O que eu falo para vocês? Vale a pena trabalhar com headhunter? Gente, com certeza, tá? Tem profissional que é DRH que não ganha 2.000 por mês, que não ganha 3.000 por mês, tá? Às vezes trabalha sábado, às vezes trabalha domingo. Com o headhunter em casa, consigo tranquilamente ganhar 2.000, 3.000 reais, às vezes 1 dia, 2 dias de trabalho, tá? É assim, gente, lógico que não é que seja 1 dia, 2 dias de trabalho. O que às vezes acontece? Às vezes você leva um tempo de maturação, mais ou menos de
Eu já fiz processo com 7 dias, já fiz processo com 10 dias. Só que esses 10 dias, vamos por assim, fechei uma vaga de 3 mil reais. Esses 10 dias trabalhando não é o dia todo, tá? Eu faço lá, das 10 da manhã até 11 horas, eu faço todas as análises de currículo. No outro dia, das 2 da tarde até as 3:30 da tarde, eu faço entrevista com os candidatos, tá? Então, assim, às vezes pode ser que leve 10 dias, só que tem em horários alternados, não é o dia todo fazendo isso. Durante o dia eu vou fazendo outras coisas, tenho outras atividades e pego aquele horário para fazer, só que precisa de disciplina, tá? Porque senão você fica só lá meia hora olhando um currículo de um candidato, não faz mais nada, fica lá, perde, por isso assim que esse alinhamento bem certinho, tá? Tem toda uma sequência de como que faz isso de passo a passo, é organização, é método, tá? Você tendo o método, certinho, no método, consegue fechar a vaga e consegue passar o candidato. Então, o que eu diria para vocês? Amo trabalhar nessa área, tá? Nós temos que respeitar os candidatos. Dá para fazer o processo 100% online? Ah, tá, outra pergunta que me faz. Cléia, precisa de empresa para fazer isso? Eu sempre falo assim, fecha o contrato primeiro, tenha cliente primeiro, que depois, a hora que você fechar, vamos supor assim, como eu, tá? Fechei agora, por exemplo, 3 mil reais essa última vaga, tá? 3 mil reais eu peço para receber daqui 30 dias. O que eu faço nesses 30 dias? Corro lá para abrir empresa, para organizar tudo, para dar entrada na documentação, para ter o dinheiro para fazer isso. Então, o que eu digo, gente? Não é primeiro formalizar a empresa. Primeiro é trabalhar, primeiro é ter esse aporte financeiro para depois abrir tua empresa. Por isso que trabalhar com consultoria, trabalhar com headhunter e trabalhar em casa é possível e não tem custo. Depois, ao longo do caminho, tem custo sim, tá? Como que faz para o empresário encontrar você? Redes sociais, tá? Eu não bato na porta de ninguém oferecendo. As empresas que vêm até mim, os meus alunos, é essa técnica que eu ensino também. As empresas é que vêm buscar, tá? Qual? Ah, não sei. Não, essa parte jurídica, essa parte mais burocrática, eu não sei. Meu marido é contador e ele que faz toda essa parte, tá? Então, assim, eu nem mexo com isso, assim, nem ele que faz tudo para mim. Então, não sei qual que é, tá? Só que o que acontece? É tudo muito simples, tá? O que eu digo para as pessoas? Não complique. Lógico, o que dá para você começar a fazer? Primeiro, eu sempre digo assim, tudo você tem que começar de trás para frente. As pessoas, elas têm mania de começar as coisas do começo. Nunca a gente começa a coisa do começo. Sério, tá? A gente sempre começa as coisas de trás para frente. Como que é começar as coisas de trás para frente? Primeiro você capta cliente, depois você faz o trabalho, depois que você faz o trabalho, você ganha o dinheiro, depois que você ganha o dinheiro, você estrutura a tua empresa, daí volta no ciclo, entendeu? Faz o contrário, tá? Tudo na vida é assim, gente, tá? Tudo você começa lá do final. O que você precisa no final? Tan. Vai seguindo, você chega no teu objetivo. Quando a gente enxerga o final da coisa, quando a gente começa a trabalhar no final, daí lógico, você está fazendo o teu trabalho da autoridade do teu nome, tá? Lógico, você já vai pesquisar, será que eu preciso de contador, será que eu não preciso, será que dá para fazer com e-mail, o que dá para fazer, você já vai pesquisando essa outra parte também. Não dá para deixar também. O que eu digo é assim, às vezes a pessoa diz, Cléia, eu não tenho dinheiro. Gente, para trabalhar nessa área não precisa de dinheiro, tá? É uma área, você precisa de um celular e de acesso à internet, é isso que você precisa. Pessoal, é o seguinte, amanhã eu estou aqui, tá? Novamente, eu posso continuar essa temática para vocês. Façam perguntas para mim, que eu respondo. E amanhã, qual que é a minha temática que eu sempre falo aqui? Consultoria, recrutamento e seleção, treinamento, como ganhar dinheiro na área de organizacional. Quem que é meu público, gente? Quem não adianta me seguir, tá? É a pessoa de RH, pessoa de gestão de pessoas que têm formação na área, tá? Psicólogo, coach, pedagogo, quem é da área. Quem não é da área de RH não adianta, gente. Eu não tenho assunto para falar quem não é na área de RH. Meu público são pessoas de RH. Tenho a mentoria, que é o RH 11D, onde eu ensino viver de consultoria, ensino quais são as estratégias. É isso. Já tenho empresa, sou coach. Opa! Que legal! Então já está muito no caminho, tá muito no caminho. Me mande mensagem lá que conversamos mais, tá? Gente, seguinte, eu tenho uma live agora, eu tô indo lá pro Facebook, tá? Nós temos o Mentores de RH lá no Facebook, tô indo para lá agora. E lá hoje eu vou falar sobre LinkedIn.
tá? Nós formamos o maior programa de empregos do Brasil. Maior programa de emprego do Brasil. Nós estamos mostrando para os candidatos como que eles podem se capacitar, como que eles podem fazer seu currículo. É isso, gente. Deixo para lá para dar tempo de organizar tudo que é necessário. Amanhã, 19 horas, eu estou aqui novamente. É isso, gente. Fique com Deus. Beijo para vocês. Obrigada, valeu a atenção de vocês. Beijos, beijos, até. Tô indo lá pro Face. Me acompanha lá no Face. Quem quiser ir para lá para aprender currículo pelo LinkedIn. É essa a temática lá. Beijos, até.